A atividade física, ela parece ser um dos fatores que vão influenciar no risco da ideação suicida. Diversos estudos eles vão demonstrar uma correlação entre o comportamento suicida e o nível de atividade física. Porém, a literatura ela ainda é bem escassa em relação a qual tipo de exercício vai ser prescrito para essa população. O Van Capfort, na sua revisão sistemática com meta-análise, mesmo ele pegando todo tipo de estudo para analisar relacionado a diversos tipos de movimentação, de uma prática esportiva até a ida a uma academia, ele percebeu algo, que quando as pessoas elas cumpriam as diretrizes do American Heart Association em relação à atividade física, que são os 150 minutos por semana de pelo menos atividade leve ou moderada, ou 75 minutos por semana de atividade física vigorosa, elas tinham um efeito protetor na ideação suicida. E pessoas ativas, elas possuem um menor nível de ideação suicida do que as inativas. Porém, ser inativo não necessariamente torna uma pessoa com um potencial suicida. Uma das possíveis causas da baixa aderência de atividades físicas pelos pacientes com ideação suicida pode ser a anedonia, que é um sintoma bem característico dos transtornos de humor, que é uma acentuada redução da capacidade de sentir prazer. Por outro lado, para entender isso melhor, a gente pode ir pela teoria hedônica, que ela sugere que se alguém obtém prazer por uma atividade física, ele provavelmente repetirá esse comportamento. Então, pensando que uma pessoa com ideação suicida, parece que as áreas corticais relacionadas à resposta afetiva, elas sofreram algum tipo de alteração, eu posso seguir essa linha de que uma menor aderência ao exercício pode estar relacionado ao cortical. Porque o que vai acontecer? As atividades físicas que provocam sensação de fadiga, dor, desconforto, elas vão tender a ser evitadas no futuro. Então, por isso que quando o exercício ele vai ter um alto nível de esforço, ele vai estar sendo relacionado a respostas negativas relacionadas ao afeto. E por outro lado, os exercícios, quando eles vão ter uma intensidade moderada ou baixa, eles provocam efeitos mais positivos. Isso de acordo com a teoria do dual mode, do Ekekakis. Isso vai se dar por conta da dominância de sinais interoceptivos, como na fadiga muscular, a ventilação, a aceleração dos batimentos cardíacos. Eles vão trazer uma resposta para o seu corpo de evitação. Consequência, um maior desprazer com essa atividade. Voltando ao cérebro, ao encéfalo, às áreas corticais desse paciente com algum tipo de transtorno de humor, a gente pode, a priori, pensar que a baixa adesão ao exercício pode ser por conta dessas alterações corticais. E por conta disso, eu vou defender que a utilização de exercícios que têm uma melhor resposta afetiva para essa população, ela pode ser mais eficiente. E o que tem na literatura falando sobre respostas afetivas vinculadas ao exercício? Quando a gente vai pesquisar na literatura, o treinamento HIIT,
ele parece ser bastante eficaz. Por quê? Em relação aos seus efeitos cardiometabólicos, ele, ele vai ter respostas semelhantes ao treinamento tradicional, contínuo. Porém, quando a gente compara a relação da resposta afetiva, ele vai ter, durante esse treino, uma menor redução em relação ao prazer do exercício. Porém, a carga ela tem que ser bem ajustada, porque se essas sessões elas forem realizadas de uma forma que o intervalo de recuperação não for suficiente, não dê tempo de tamponamento desse lactato, aí você vai ter um efeito que talvez seja até mais negativo do que o contínuo moderado, que é o treino tradicional, em relação ao prazer. Porque, de novo, pensa nas respostas interoceptivas. Então, esse aumento da acidose, aumento da frequência cardíaca, hiperventilação, hipertermia, todas essas respostas interoceptivas, elas trazem uma resposta de estresse, porque o exercício é isso, o exercício é uma forma de estresse para o teu corpo, e por isso ele pode estar levando essa pessoa ao maior desprazer durante o exercício. Portanto, se for bem ajustado, você vai ter, de novo, efeitos cardiometabólicos eficientes, porém uma resposta mais positiva em relação ao afeto, ao que chamam nos estudos de enjoyment, esse prazer. Portanto que, nessas sessões, o intervalo de descanso ele seja adequado para você evitar as respostas negativas. Uma das formas do HIIT é o SIT, que é o Sprint Interval Training, que é o treinamento intervalado, só que com sprint. Ele tem se tornado cada vez mais popular, porque ele aumenta a sua aptidão física e ele é uma forma do HIIT, ele é também um treinamento intervalado de alta intensidade. Porém, ele vai ser feito através de ataques intermitentes de esforço com intensidade chamada de all out. É o dê o seu melhor. Você pega, vai lá, corre na sua maior velocidade possível e após isso você vai intercalar com uma recuperação mais baixa, com a intensidade mais baixa ou até mesmo passiva. Poucos estudos eles avaliaram realmente pacientes com algum tipo de transtorno de humor. Tem um estudo do Marcus Gerber de 2018 que o título dele já resume um pouco desse artigo, que é o treinamento do Sprint Interval Training e o aeróbio contínuo. E ele fala que ele vai ter efeitos semelhantes nas respostas afetivas nos pacientes com depressão maior. Porém, tem algo nesse estudo, na metodologia, que vai ser em relação à intensidade. Quando você vai observar a intensidade desse estudo, ele foi mantida constante em 60% do VO2 máximo. Então, seguindo a teoria do dual mode, dessas respostas interoceptivas que podem levar a um aumento do estresse metabólico e por isso um desprazer, foi baixo por conta da intensidade. E qual o problema dessa intensidade baixa? Você pode falar, por que não vai treinar nessa intensidade? Essa intensidade é abaixo do primeiro limiar. Então, assim, talvez você não tenha, talvez não parece que treinando dessa forma, para você poder ter um efeito semelhante nas adaptações cardiometabólicas, você vai ter que aumentar muito esse volume. Então, você tem no HIIT uma relação de tempo e eficiência
muito mais produtivo. E também por conta disso, vai trazer respostas afetivas melhores. E por esse motivo, eu defendo a utilização dos protocolos do Sprint Interval Training, porque eles são viáveis em relação à eficiência de tempo comparado às formas do treinamento contínuo, ou até mesmo os outros modelos de HIIT. E eles vão estimular adaptações fisiológicas adequadas. Porém, vale lembrar que eu não estou falando que é proibido utilizar as outras metodologias de treino, mas o que eu estou buscando é talvez o estado da arte, da prescrição e de forma seja mais generalizada. Porque você pode falar, eu gosto de fazer o meu longão aqui com intensidade alta, eu sinto prazer. E é óbvio que isso vai existir. Porém, eu não estou tratando da exceção, eu não estou vendo o outlier. Eu estou vendo o que é mais próximo de algo que possa ser generalizado. Outra característica do CIT que vale a pena ser ressaltado é a questão do autoajuste. Por qual motivo é importante? Alguns pesquisadores eles argumentam que a adesão ao programa de exercícios ela pode melhorar se os participantes eles forem instruídos a exercitar com a intensidade autoajustada. Então, quando você fala para a pessoa, cara, vai lá e corre na maior velocidade que você pode. Essa pessoa, a maior velocidade dela, é ela que vai ajustar. Então, isso já traz para a pessoa uma capacidade, isso é totalmente interno, às vezes é óbvio que ela pode ser capaz também de efetuar um contínuo, porém, na maioria das pessoas, você aumenta o quanto que ela se sente capaz de executar essa tarefa. E isso tem um efeito positivo na adesão ao exercício. Isso tem um nome que na psicologia do esporte, que é a teoria da autodeterminação, porque um dos pilares é a autonomia, você está dando mais autonomia para a pessoa. Então, por isso, quando você compara os estudos, o exercício autoajustado, ele vai ter também uma resposta afetiva aguda mais positiva, quando comparado ao exercício que você teve as cargas já ajustadas. Esse modelo CIT, ele parece ser mais agradável, parece apresentar maiores taxas de adesão. Alguns artigos colocam até em um ambiente não supervisionado. E quando você olha as questões metabólicas, assim como está incluído o VO2 de pico nos adultos, incluindo sedentários, maiores, comparando com o moderado contínuo. E é por esses motivos que eu defendo a utilização do CIT, pensando numa prescrição para esse grupo de pessoas. Agora fica a questão, como que a gente vai prescrever esse modelo, né? Tem um estudo muito interessante que é do Logan. Ele fez uma análise dos protocolos de CIT. Foi um estudo com N baixo, porém assim, ele vai dar também mais, ele vai abrir os caminhos para que a gente possa pesquisar. E como que foram as sessões que ele avaliou? Foi através de modelos de 30 segundos por um intervalo de 240 segundos, e aí você fazia 4 vezes esses estímulos. O outro foi de 15 para 120, aí fazendo 8 vezes, e ele colocou também um modelo correndo 5 segundos, descansando 40, porém você tinha 24 ataques. E qual foi assim o comportamento final quando foram analisadas essas respostas psicológicas vinculadas ao exercício?
é que no estímulo de 5 por 40, em comparação aos outros modelos, você teve melhores intenções de realizar o exercício, a alta eficácia, que seria o quanto a pessoa se sente capaz de realizar esse exercício, foi maior. Ela teve uma melhor resposta relacionada ao afeto. E então, por esse motivo, para o estudo, o modelo utilizado vai ser de 5 por 40, realizando esses 24 ataques, com tempo de aquecimento, outro de relaxamento, que é o volta calma. Então, esses sprints mais curtos, com mais repetições, tiveram percepções mais agradáveis relacionados aos protocolos do sprint interval. O meu objetivo aqui não é dar uma única forma de treinamento. Como o Ekekakis mostrou, o exercício físico, na verdade ele viu através da atividade física, porque você vê qualquer forma de movimentação, ele já tem um efeito neuroprotetor nos casos de ideação suicida. Então o exercício ele vai ser eficiente. Mas a minha defesa é que um exercício com a melhor resposta afetiva, ele vai ser melhor em relação à adesão desses participantes. E você entendendo o motivo, por isso que tem uma fundamentação teórica muito grande, você vai conseguir entender a causa dessa prescrição. E até quando você for prescrever no futuro, quando já tiver uma teoria melhor estabelecida, você vai conseguir montar um treino que tenha uma melhor valência afetiva. Porque com isso você consegue ter resultados cardiometabólicos eficientes e você consegue também, de alguma forma, melhorar um grande problema que a gente enfrenta, que está relacionado à adesão. As pessoas começam a praticar, porém elas param no meio do caminho. E por essa causa eu defendo que o exercício ele deve ser prescrito não olhando somente as questões fisiológicas, biomecânicas, porém valências psicofisiológicas elas devem ser observadas em toda a população, mas quando se trata de pacientes com transtorno de humor, e nesse caso mais específico da ideação suicida, a gente deve ter uma prescrição pensando também na parte psicológica do exercício. Muito obrigado.